todo mundo falando sobre o autoconhecimento, sobre a inteligência emocional, mas a verdade é que está todo mundo falando sobre esse tema, que é muito complexo, com a profundidade de um pires. Então, assim, muita gente falando sem nem explicar direito o que é realmente, quais são as correntes teóricas, de onde vem, né, o desenvolvimento dessa inteligência, que é a inteligência emocional, e principalmente muita gente falando sobre autoconhecimento sem nem sequer se conhecer. Né? Então, quais são as bases para o autoconhecimento? Quais são as bases para a inteligência emocional que tem a ver com o autoconhecimento? No vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre isso para vocês, porque é uma palavra-chave que tem sido muito buscada e tem muita gente prestando atenção nisso. Então, presta atenção aqui nesse vídeo que eu vou te contar um pouco sobre o que eu sei sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Eu sou Ana Moraes, eu trabalho aqui na internet há pouco tempo, tenho um canal novo, que é esse aqui, se você quiser já assina para apoiar o canal, mas eu trabalho na área de educação e desenvolvimento há 28 anos, né? E ao longo de toda a minha formação acadêmica e experiência profissional, né, que é de quase 30 anos de experiência profissional, 28 anos de experiência acadêmica formal, né, desde toda a educação básica, passando pelo curso superior, pós-graduação, mestrado, etc., e agora estou fazendo um doutorado em educação, a gente vai aprendendo muito, né, e refinando um pouco esse conceito da inteligência emocional e do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento tem a ver, basicamente, com 5 capacidades, né, que são reconhecidas assim no mundo acadêmico, né, em relação à capacidade de se conhecer e como esse autoconhecimento ajuda o sujeito a se colocar no mundo. O autoconhecimento é isso. Né? O autoconhecimento é a base para a inteligência emocional. Por quê? Porque o autoconhecimento tem a ver com as funções reguladora, organizadora e o reconhecimento dos estados emocionais. Né? O que é a função reguladora? É a nossa capacidade de reconhecer as emoções e reconhecer quando elas estão saindo do controle e conseguir regular, controlar. A gente tem na nossa construção, né, psicossocial uma coisa chamada locus de controle, a nossa capacidade de se reconhecer e se controlar à medida que a gente perceber que a gente está entrando numa fase de desregulação, né? De sequestro emocional. Tem um vídeo no meu canal que fala sobre isso, sequestro emocional. Dá uma olhadinha lá que você vai encontrar. A função organizadora. O que é a função organizadora? O nome é autoexplicativo, né? A nossa capacidade de estruturar tudo à nossa volta e dentro de nós mesmos, inclusive os pensamentos, a nível de pensamento e de emoções, para fazer com que a gente tenha uma convivência saudável, uma vida regular, uma rotina, quando a rotina é interessante, para que a gente consiga organizar as coisas para atingir determinados objetivos e etc. Isso tem um pouco a ver com a função organizadora. E os estados emocionais, né, que também é quase autoexplicativo, né? Os estados emocionais é uma coisa interessante, porque as pessoas não falam muito sobre isso, né? Como é que você se sente? A maioria das pessoas, quando é perguntada sobre como se sente, responde coisas vagas, às vezes até desconexas, né? Tal é a nossa distância de nós mesmos na nossa cultura brasileira aqui, mas em toda a cultura ocidental também, de modo geral, né? Existe um afastamento muito grande do sujeito de si mesmo, da própria pessoa de si mesmo, que impede ela de verbalizar como ela se sente, qual é o estado emocional dela, na maioria das vezes, né? É tanto que muitas vezes, né, uma pessoa quando entra em sequestro emocional, que alguém pergunta, por que você fez isso? A pessoa diz assim, eu não me reconheci. Por quê? Porque ela não consegue se enxergar e se perceber como locus daquele estado emocional ali, que ela vivenciou, mas ela vivenciou, né, de fato, né? Então, o autoconhecimento tem como base essas 3 funções, né, do organismo, do sujeito, né, socialmente falando, né? E tem a ver com, como eu falei, 5 grandes capacidades. A primeira delas é conhecer as emoções, conhecer e reconhecer as emoções. As pessoas passam por emoções e reagem a essas emoções de formas distintas, né? Cada pessoa tem a sua própria balança, seu próprio calibrador das emoções. Então, uma coisa que às vezes desperta numa pessoa um sentimento negativo, em outra pessoa não desperta um sentimento tão negativo assim. Ou pode até despertar um sentimento positivo. Então, conhecer essas emoções e os porquês é basilar para poder você desenvolver um nível de autoconhecimento interessante, importante, né?
Além de conhecer e reconhecer as emoções, o sujeito também tem que ser capaz de controlar as emoções. Controlar não significa não sentir, né? Controlar as emoções significa reter as emoções no nível emocional, não extrapolar para o físico, não extrapolar para a violência, não extrapolar para a agressão, por exemplo. Né? Ao mesmo tempo, do lado contrário, né, do lado da depressão da emoção, não se mutilar, não se ameaçar, não atentar contra a própria vida por causa das emoções. Então, o controle das emoções tem a ver com isso, não é só para você não explodir do lado negativo. Às vezes é você não rir no momento inadequado, apesar de uma coisa ter sido engraçada, né? Então, o controle das emoções tem a ver com essa capacidade de você fazer uma leitura social do ambiente, da situação e do que você está vivendo e se você avalia que a emoção não se adequa, você ser capaz de ajustar, né, esse equilíbrio emocional ali. Outra capacidade também importante do indivíduo que se conhece bem é a automotivação, ou seja, ser capaz de fazer as coisas por sua própria e deliberada vontade. Encontrar forças para fazer o que tem que ser feito. Né? Não precisa toda hora de motivação externa. Né? Pagamento, bônus, dinheiro, alguém pedindo, alguém implorando, alguém ameaçando, obrigando, né? Porque o sujeito que se conhece bem, ele sabe que quando ele cumpre com suas obrigações, com aquilo que foi pactuado, com o que ele honrou, combinou, ele está dando uma demonstração de caráter e ele não precisa de nenhum fator externo para levá-lo a fazer o que ele tem que fazer, né? Por mais que às vezes seja desagradável, difícil, desnecessário. Eu, por exemplo, detesto acordar cedo, mas eu acordo cedo todo dia e vou cumprir as minhas obrigações, porque são obrigações e eu reconheço essas obrigações e levo a sério, né? Então, tem a ver com o sujeito encontrar internamente seus elementos motivadores para poder dar conta da sua vida, do seu dia a dia, da sua rotina, enfim, tudo que ele precisa dar conta, né? A quarta grande habilidade, né, capacidade, vamos dizer assim, do ser humano no caminho do autoconhecimento é a empatia. Quanto mais a gente consegue se colocar no lugar de um sujeito que está sofrendo, que está passando por dificuldade, ou que conquistou algo e se alegrar por essa conquista, mais a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa e consegue ampliar a nossa visão de ser humano. A empatia não é só saber se colocar no lugar do outro, até porque geralmente a gente nem consegue fazer isso. Né? A empatia é manifestar compaixão, solidariedade, apoio, ajuda, felicidade, né? Com o que o outro está passando, seja positivo ou negativo. Então, a empatia não é só assim, eu sei como fulano se sente, mas se você sabe como a pessoa se sente e não ajuda, não faz nenhuma diferença. Se você sabe como a pessoa está feliz e ao mesmo tempo você sente inveja ou está com raiva pela felicidade dela, pelo sucesso, pela conquista, não adiantou nada, não é empatia. Né? Então, a empatia é uma capacidade importante no caminho do autoconhecimento, porque permite que você, como ser humano, eleve a sua compreensão do próprio ser humano, inclusive de si mesmo. Isso vai levar você a ter um nível de autoconhecimento maior, à medida que você consegue ter mais empatia, né? E a última grande capacidade, né, que é citada pela base teórica que eu costumo usar, que fala, né, sobre o autoconhecimento e a inteligência emocional, tem a ver com o nível dos relacionamentos. Tem um campo de estudo que eu utilizo, né, nas minhas bibliografias, inclusive estou escrevendo um material sobre isso agora, que é a pesquisa longitudinal mais antiga do mundo em aplicação, que é uma pesquisa de Harvard sobre bem-estar e felicidade humana. Então, essa pesquisa ela chegou basicamente a 3 conclusões. Uma delas é de que os relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos vão determinar se você vai ter uma vida saudável, equilibrada, longeva e que você vai ser feliz. Por quê? Porque você se relaciona bem. Então, os relacionamentos são chave para a pessoa se autoconhecer, porque à medida que ela se relaciona bem com outras pessoas, com outros sujeitos, com pessoas que têm percepções e visões de vida e de mundo diferentes da dela, e ela consegue conviver e transitar bem por essas diferenças, ela também aprende muito e se comporta como um ser humano também de uma forma distinta e diferente. E isso é muito importante no campo do autoconhecimento, porque isso também eleva as nossas capacidades no sentido social, no sentido da convivência e no sentido do autodesenvolvimento também.
é muito importante. Então é isso, o autoconhecimento, em resumo geral, né, para terminar esse vídeo com vocês aqui hoje. O autoconhecimento é base para a inteligência emocional, ele tem a ver com um bom nível, né, das funções reguladora, organizadora e dos estados emocionais, e tem a ver com o desenvolvimento num nível pleno, num nível satisfatório, de 5 grandes capacidades: o conhecimento e o reconhecimento das emoções, o controle das emoções, a automotivação, a empatia e os relacionamentos. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curto, compartilhe com alguém que você acha que tem interesse por esse tema, por essa área. E a gente vai estar sempre por aqui, conversando um pouco sobre educação, desenvolvimento, inteligência emocional e também sobre a felicidade. É um prazer ter você aqui no canal. Gostaria que você assinasse, divulgasse, curtisse. Se você concorda, se você não discorda, também pode deixar um comentário aqui, eu respondo todos. E a gente vai conversando e aprendendo juntos. Até a próxima.